Sejam todos muito bem-vindos. E eu os convido a abrir a palavra no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 16 a 18. Evangelho de João, capítulo 3. Este versículo é muito conhecido, principalmente o 16, mas nós vamos lê-lo um pouquinho à frente, do 16 ao 18. Depois você pode abrir aí, João 5, você só vai para frente um pouquinho. Então vamos ler João 3, depois vamos lá para o 5. Porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, diga, não para condenar, mas para que este, quer dizer, o mundo, fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, quer dizer, todos estavam perecendo. Então Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho, dando assim uma saída, para que todo aquele que nele crer, não continue neste caminho de condenação, mas receba a vida eterna. João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Nós estamos na série da nossa declaração de fé, série Eu Acredito. Já vimos tantos temas, estamos na nossa penúltima mensagem. Próxima semana ainda será as coisas do tempo do fim, muita coisa linda para nós aprendermos da palavra. Mas a palavra hoje é sobre o destino final. Então, isso faz parte da nossa declaração de fé e nós precisamos compreender algumas coisas. Que a vida definitivamente não se restringe a esse tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra. 70, 80, 90, pessoas tão vigorosas que passam de 100. Pode ser que a gente olhe e diz assim, mas quanto tempo de vida? No entanto, isso aqui não significa praticamente nada perto de uma eternidade. A vida não se restringe ao tempo em que vivemos nessa terra. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, diga, uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então não é só morrer, é morrer e então vem o juízo. Segundo lugar, depois da morte há apenas dois destinos ou estados: o reino de Deus, ou o céu, e o inferno, que por fim será o lago de fogo e enxofre. Nós temos dito aqui que a função que Deus nos incumbiu como ministros da sua palavra é pregar todo o conselho de Deus, amém? Então nós precisamos falar sobre tudo aquilo que a Bíblia fala. E a Bíblia fala muito sobre esse assunto. Então vai ser até fácil anunciar a palavra. Por quê? Porque os textos falam por si só, muitos textos. Então somente há dois destinos ou estados: o céu ou o inferno. Vamos chamar assim. Depois, na próxima semana, você ainda vai ver algumas coisas que vão clarear um pouco mais. Todas as pessoas que morreram, que viveram e morreram, e as que vivem e ainda morrerão, e as que vivem e estarão vivas no momento da volta do Senhor, terão os seus corpos transformados. Todos os que morreram vão ressuscitar. Todos ressuscitarão com corpos. Uns para entrarem na vida eterna, que já começou. Outros para a
condenação eterna. A ressurreição dos salvos acontecerá no momento em que Jesus vier, tanto temos cantado sobre isso. Então receberemos corpos glorificados. E a ressurreição daqueles que não creem em Cristo acontecerá ainda num estágio que você também vai ver na próxima semana, um pouco à frente, antes do grande juízo final. Porque a Bíblia diz que é necessário, diga necessário, que todos compareçamos diante do Senhor, que é o juiz dos vivos e dos mortos. Todos compareceremos diante do Senhor. Nós falamos repetidamente sobre a salvação, sobre o destino eterno daquele que crê em Cristo. Tem sido a nossa ênfase anunciar a salvação deste púlpito, anunciar que há um caminho de vida e uma vida eterna. Mas desde que eu estou em Marechal, e já vai fazer 10 anos agora no início do próximo mês, e nós nunca gastamos um culto que eu lembre para falar sobre o destino dos não salvos. E como isso também é um tema bíblico, hoje estaremos falando. Então você até viu aí a propaganda, né, a chamada da mensagem: não podemos apagar o inferno. Não dá para apagar o inferno, porque ele está na Bíblia, ele está aí, esse assunto é muito claro. Milhões de pessoas, infelizmente, vivem nesta terra nem sequer crendo que existe um Deus que criou todas as coisas. Então vivem fazendo o que dá na sua própria cabeça, como se fossem pessoas largadas nesse mundo e que têm plena autoridade para decidir como viver ou deixar de viver. Mas quero dizer que esta terra tem dono. Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Diga, a terra tem dono. A terra tem um dono. E se tem um dono, se todos nós temos um dono, todos nós, se acreditamos ou não, se as pessoas vivem pensando que Deus existe e temendo a Deus, ou se as pessoas vivem zombando de Deus, escarnecendo de Deus, achando que tudo isso é coisa da cabeça de algumas pessoas, não faz diferença. A terra tem dono. E esse dono um dia todos terão que comparecer diante dele. Outros milhões de pessoas, gente, acreditam em Deus, acreditam que existe um Deus criador, mas vivem sem nenhum temor devido a Deus. Vivem numa religião, vivem dizendo assim: olha, o importante é crer em alguma coisa. Você já ouviu isso? Hoje nós estamos vivendo um tempo do politicamente correto. Nós temos que respeitar todas as pessoas, e respeito sempre é bom, é bíblico. No entanto, não significa que nós tenhamos que concordar, quando a Bíblia não concorda. Só existe um caminho que conduz à vida eterna, e esse caminho se chama Jesus. Porque o dono da terra viu que o mundo estava perdido, amou tanto o mundo que deu o seu filho. Então não existe outro caminho. Milhões de pessoas que creem que existe um Deus, ou creem até no Deus Criador, têm até uma religião, mas vivem como se Deus não existisse. Ateísmo prático. No seu dia a dia, não fazem conta de qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus, é assim que Deus se agrada? Ou então fazem rigorosamente o seu ritual, frequentam uma determinada religião e pensam que estão garantidos por causa disso. Então não vivem como se não tivessem nenhum temor. E eu quero dizer que nem a incredulidade, nem a zombaria, o desprezo, pode apagar as chamas do inferno. Porque o inferno é real. Se nós cremos na Bíblia, e se você crê em Jesus, é interessante que em todo o Novo Testamento, quem mais falou do inferno foi Jesus. Então é a palavra do próprio Senhor. Ele vai falando da salvação eterna, da vida eterna, ele vai se oferecendo como o caminho, como a verdade e a vida, mas ele vai apontando por que as pessoas precisavam tanto crer nele, porque ele, que era Deus, que vivia na glória, teve que vir, porque o oposto disso, o caminho que os homens estavam indo, é um caminho terrível. Então o inferno existe, o inferno é real. Nós temos uma declaração de fé sobre o assunto, vocês receberam no primeiro dia de junho, né, aquela folha, vocês podem ler os textos. Mas
Lá percebemos claramente que tem apenas 2 destinos e todos, sem exceção, estarão em um lugar ou no outro, sem exceção. O inferno é um lugar, deixa eu colocar entre aspas isso, porque nós já vimos estudando sobre Deus, que Deus, ele criou a matéria, espaço, tempo, então Deus está fora de toda essa concepção de matéria, espaço, tempo. Deus é eterno. Então, quando nós falamos em lugar, eu quero que você entenda simplesmente como uma força de expressão. Mas não fique pensando, é um lugar, então tem um barulho aqui na terra, estão ouvindo grito, então o inferno é nesse lugar aqui, nesse buraquinho. Não dê bola para essas coisas, tá? Não dê bola para esse tipo de coisa. Ah, o inferno, acho que é lá na Cochinchina, que eu falei do outro dia, né? Não, não sabemos que expressão, nesse mundo de Deus, nesse mundo que está fora dessa realidade de matéria, espaço e tempo. Então, eu vou usar essa expressão, mas que você entenda, é um estado ou um lugar de punição consciente. Diga consciente. Quer dizer que ninguém fica desmemoriado. Ninguém fica esquecido do que aconteceu. É um lugar de punição consciente e interminável em decorrência do pecado. O que é que leva as pessoas para este lugar? O pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Jesus veio para destruir o pecado. A força do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Não estamos mais debaixo do pecado. Jesus quebrou esse jugo. Jesus venceu o pecado, portanto venceu a morte. Por quê? O salário do pecado é a morte. Quando Jesus venceu a morte e ressuscitou. Então é um estado de punição consciente, interminável, em decorrência do pecado. Essa punição é interpretada na Bíblia, ora de modo literal, um tormento físico, ora de modo metafórico, talvez um estado de ser, um sofrimento espiritual, separação em relação a Deus, coisas assim. Então, quando fala de fogo, não sabemos se é o fogo, porque é um fogo que não se consome. É um fogo que arde, 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 mas não termina. Então nós temos que entender esta dimensão. E existe, para pensarmos aqui na realidade do inferno, existe uma falsa segurança do mundo em relação ao inferno. Você já foi em quantos velórios durante toda a sua vida? Muitos? Poucos? Já fui em muitos. E já ouvi muitos também pela televisão, né? A gente está toda hora ouvindo de pessoas que morrem assim por diante. A falsa segurança do mundo é que o mundo sempre vai acreditar que esse lugar não é para eles. Nós tendemos a acreditar, esse lugar não é para nós, é horrível, mas é um lugar lá, não é para nós. Os funerais que a gente vai, sempre se dá um jeito de dizer que a pessoa que acabou de partir dessa terra, ou descansou, ou está num lugar melhor do que nós, ou pelo menos parou de sofrer, ou pelo menos vai deixar muitas saudades, ou vai ficar na memória os seus feitos. Então, o mundo tem uma falsa segurança de que o inferno não é para eles, de que realmente não é uma coisa assim tão séria. Sempre vai se dar um jeitinho da pessoa ir para esse lugar de descanso. E muitos são os argumentos que se usam para fugir dessa realidade do inferno. Algumas argumentações. O inferno é aqui. Já ouviu isso? Aqui se faz X. Sabe aquele certo ou errado? Errado. Aqui se faz, aqui se paga, às vezes, algumas coisinhas. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Mas tudo, lá o Salmo 72, o salmista está entrando em crise. Está numa crise. Ele diz, Senhor, eu olho para o ímpio rouba, o ímpio é corrupto, e ele prospera cada dia mais, e para ele não há dificuldade. E eu olho para o justo está sofrendo, e o justo parece que não tem recompensa. E ele vai entrando numa crise, até que ele diz, então entrei no templo do Senhor, e coloquei minha cabeça diante do Senhor, e então Deus me disse, olhe para o ímpio, você vê ele crescendo como uma palmeira frondosa, mas amanhã você vai procurar, ele já não vai mais existir, como essa palmeira frondosa. Por quê? Porque haverá o juízo.
porque haverá o juízo. Então o inferno é aqui, não é verdade. A Bíblia fala numa porção de textos, e você não posso ler todos os textos aqui, tem que passar esse conceito inteiro, vou ver muitos textos, mas que não é realidade. Nós compareceremos diante do Senhor, e então cada um receberá do Senhor a recompensa pelas obras que fez no corpo, enquanto estiver aqui, como nós vimos no texto que começou. Um outro argumento: eu não mereço o inferno, tem gente de pior do que eu. Nem se compara. Eu tenho os meus erros, mas nem se compara. Porque a pessoa fica se analisando a partir de outras pessoas. No entanto, o nosso crivo de análise é assim: todos fomos criados e criados por Deus. A terra tem um dono, e todos nós temos um dono, e nós somos criados para o louvor da sua glória. Tudo na criação cumpre o papel para o qual foi designado, para o qual foi criado. Mas quando chegou no homem, o homem disse: eu sigo o meu próprio caminho. Eu faço aquilo que me dá na cabeça. Como diz lá em Isaías, eu sou dono do meu próprio nariz. Você achou que essa expressão fosse dessa terra, né? Está lá na Bíblia, tá? Daqui dos nossos dias, não. Eu sou dono do meu próprio nariz. Faço aquilo que eu resolvo fazer. Então esse é o grande pecado, é se revoltar contra aquele que é o dono, é o nosso dono, que tem um propósito. Então não adianta nós ficarmos nos comparando uns com os outros. Sou uma pessoa boa, eu sou até religioso, não mato, não roubo e vou na minha igreja todo domingo. Assim, falto de vez em quando, mas eu estou lá nas principais datas, eu estou lá. Pessoa religiosa, pessoa que cumpre os cultos externos para se encontrar justificado diante de Deus. Já vimos sobre isso, né? Não tem poder nenhum. Uma outra mentira, segundo a Bíblia, a reencarnação. A pessoa acredita que ela vai reencarnar, então ela vai padecer nas próximas vidas, ou está padecendo, ela vai ser recompensada nas próximas. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Como vai? Reencarnar e morrer? Reencarnar e morrer? Eu sou a ressurreição e a vida. Só tem ressurreição. Não existe reencarnação, não é compatível com a ressurreição. Então as pessoas ficam se argumentando sobre uma maneira de apagar realmente as chamas do inferno por meio disso. E uma outra possibilidade que é bastante comum também nos nossos dias é a ideia do purgatório, que não existe só céu e inferno. Mas se alguém morreu, mas não estava bem certinho, então vai para o purgatório e sofre por um determinado tempo, vai purgar no fogo, vai sofrer um pouco de condenação até se purificar e então entra no céu. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar nada parecido com isso. Essa é apenas uma maneira de acalmar a consciência e um dos argumentos que faz com que as pessoas não acreditem que realmente o inferno é real. Então, vários desses argumentos. A Bíblia diz que muitos e muitos estão indo para a perdição. Provavelmente muito maior é o número do que estão sendo salvos, gente. Provavelmente. Maior é a quantidade daqueles que estão perecendo e entrando na condenação eterna do que os que estão sendo salvos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus disse: entrem pela porta estreita, entrem pelo caminho estreito, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estatisticamente, gente, 2 pessoas aproximadamente estão morrendo no mundo a cada segundo. A cada segundo, ó. 2, 4, 6, 8. Entrei num lugar para fazer essa pesquisa, tinha em tempo real, lá, quantidade de pessoas que nascem, quantidade de pessoas que morrem, e vários dados lá interessantes, mas cheguei nessa média na maioria dos lugares que falava sobre isso.
Desde que nós começamos esse culto, queridos, aproximadamente 7.200 pessoas passaram para a eternidade. Desde que nós estamos aqui. 7.200 passaram para a eternidade. Só tem dois lados. Ou vida eterna com o Senhor, ou para a condenação eterna. Estatisticamente falando, há pessoas aqui, nesta noite, pela quantidade, pela amostragem, há pessoas nessa noite que provavelmente estão caminhando para o inferno, que ainda não confiaram em Jesus para o perdão dos seus pecados. Ainda estão confiando em si mesmos e não entregaram a sua vida a Jesus. E quem não confiou em Jesus ainda para a salvação, ainda está nos seus pecados. E o pecado vai ser julgado e condenado. Jesus foi condenado no nosso lugar. Jesus foi condenado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E ele foi condenado. E então, todo aquele que crê nisso pode receber a vida eterna. Mas quando a pessoa é simpatizante, quando ela acha legal, quando ela concorda com tudo, mas ela não toma uma decisão no seu coração de seguir verdadeiramente a Jesus, ainda está nos seus pecados. A Bíblia diz em João capítulo 12, versículo 46, 48, não lembro direito, diz: muitos judeus que tinham ouvido sobre Jesus, que estavam com ele, creram, mas não o confessaram por medo dos judeus. Creram, mas não, olha, até acharam que era verdade, mas não assumiram a sua fé. Por medo, por vergonha, por problemas, por rejeição, por preguiça, por ir contra esse mundo, por ser mal falado. Quantas pessoas não tomam uma decisão verdadeira de dizer: eu sou de Cristo, eu creio em Jesus para o perdão dos meus pecados, eu recebo a vida eterna, não importa o que o mundo tenha que falar de mim, eu pertenço a Jesus e tenho essa esperança. Amém? O inferno não foi criado para os homens. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. No entanto, muitas pessoas estão indo para lá. Chegar um momento, Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus está falando, ele diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Malditos, apartem-se. Eu acho tão forte isso, não sei como você acha. Mas a gente tem uma ideia de Deus tão cheio de amor. Nós já vimos sobre isso, né? Bondade, severidade. Deus, misericórdia. Deus, amor. Deus, o justo juiz. É tão terrível ouvir dizer que Jesus um dia vai falar: aparte-se de mim, maldito. No entanto, queridos, o que a Bíblia diz? Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Jesus se fez maldito no meu e no seu lugar. Jesus ouviu, força de expressão, a ira de Deus, o juízo de Deus, a condenação que deveria pesar sobre todos nós, pesou sobre Jesus. Então Jesus foi tido por maldito, o Pai virou as costas. Jesus recebeu isso de ser maldito, para que eu e você possamos ser chamados de: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. É maravilhosa demais a proposta de salvação, mas nós temos que compreender, e temos que entender o que a Bíblia diz para levar as coisas a sério. E até para nós termos no nosso coração essa urgência de falarmos esse amor a Deus, a todos aqueles que nós amamos e que ainda não conhecem o Senhor. Algumas expressões que Jesus usa para falar do inferno. Mateus 18, versículo 8 e 9, ele fala do fogo eterno. Ele diz: se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e lance-os, jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois, ser lançado no fogo do inferno. O que está dizendo aqui? Não é um ensino para sair se mutilando. Por quê? Jesus mesmo falou que o que sai do coração do homem que é pecaminoso, não é aquilo que entra, é aquilo que está lá dentro, as intenções. Mas o que quer dizer? Se o teu olho te leva ao pecado, diga pecado.
O pecado é terrível. Se o teu olho te leva a pecar, ele está dizendo, o pecado é tão terrível, o pecado tem uma condenação tão terrível, que ainda que você valorize os teus olhos do jeito que você valorize, acredite, é melhor ficar cego do que ir para o inferno. Você precisa das suas pernas, e nós louvamos a Deus por ter pernas, e podemos nos locomover para onde nós queremos. Não precisamos que ninguém nos arraste ou nos carregue. E se alguém precisa ser arrastado ou carregado, glória a Deus que pode crer no Salvador e pode ter vida eterna. Não se limita a isso, mas o que Jesus está falando aqui é que nós valorizamos tanto o nosso corpo, mas pecar é tão terrível que, acredite, é melhor você estar sem perna do que ir para o inferno. Então não dê lugar, não dê ocasião, repudie o pecado. Jesus morreu por causa do pecado, Jesus foi maldito por causa do pecado, então nós precisamos levar o pecado a sério. E Jesus menciona aqui, chamando de fogo do inferno. Uma outra expressão de Jesus, lugar, entre aspas aí, de choro e ranger de dentes. Mateus 24, 51. Choro e ranger de dentes. Pensa naqueles momentos de choro intenso. Choro denota desespero, choro denota sofrimento, choro denota dor. Haverá choro e ranger de dentes. Jesus repete muitas vezes isso. E ranger de dentes pode ser de dor ou pode ser de raiva. O inferno não melhora ninguém. Tem muitas coisas que nós talvez tenhamos acreditado sobre o inferno. Tem até umas brincadeiras sobre o inferno que talvez a gente tenha acreditado. Eu mesmo já falei. A gente às vezes, inadvertidamente, brincava dizendo assim, ai, olha, quem não crê vai puxar lenha para o capeta. Olha que expressão, né? Hoje eu não falo mais isso, mas antigamente, né, quando não tinha muito conhecimento, eu falava isso. Não, queridos, a chama do inferno não é acesa pelo diabo, e não é o diabo que é o rei do inferno. Esse miserável nem do inferno é dono, sabia? Ele vai para lá, foi preparado por Deus para o seu julgamento. Ele não é nada. Na condenação todo mundo vai ver que ele não é nada. Ranger de dentes, o inferno não melhora ninguém. O inferno será cheio de profundo egoísmo, profunda dor de cada um. Outra expressão que Jesus diz é trevas exteriores, trevas profundas. Não é que quem gosta do pecado vai continuar tendo os prazeres do pecado por toda a eternidade lá no inferno. Não, não vai mais ter nada de prazeroso lá. Não vai mais ter nada que vale a pena, nada de nada de nada. Só terá choro, ranger de dentes, um fogo que não para. Uma outra expressão de Jesus é um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Que coisa bem terrível. A pessoa está sempre ali pelos séculos dos séculos, na eternidade, naquela situação. O inferno é terrível. E não vemos Jesus colocando panos quentes sobre este assunto. Se você lê os evangelhos, ficamos até impressionados com a quantidade de vezes que Jesus, cada pouco fala, não estou citando nem a terça parte do que foi falado, do que foi mencionado. Jesus não põe panos quentes. Hoje a gente vive num tempo do politicamente correto. E a gente tem uma certa até dificuldade de falar naquilo que talvez vá ofender o outro. E se tem alguém que nos visita nesta noite, você nos deu um momento de graça e de misericórdia, que a gente vem numa série. E como eu comentei, em 10 anos que eu estou aqui, a primeira vez que nós estamos num culto falando sobre o fogo do inferno. Então, venha nos outros cultos para ouvir sobre tantos outros assuntos da palavra de Deus. Mas, sem dúvida nenhuma, a Bíblia diz que tudo o que Deus criou, criou para a sua glória. É difícil nós compreendermos isso. Mas o inferno é um lugar onde todos um dia terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Tem joelhos que se dobram hoje. O meu joelho, com 26 anos, se dobrou, com 13 anos se dobrou para Jesus. Depois tive uma outra experiência muito grande com o Senhor na palavra, e se dobrou ao Senhor. Talvez você já tenha proclamado Jesus como teu Senhor, amém? Eu creio que você já proclamou, que o teu joelho já se dobrou, que você já se inclinou.
Mas quando nós olhamos para esse mundo tão cheio de gente, tantas pessoas correndo atrás da sua própria vida, dos prazeres passageiros desse mundo, do pecado, e as pessoas às vezes zombam e escarnecem, a gente diz, essas pessoas nunca reconhecerão Jesus. Não, queridos, todo joelho um dia vai se dobrar, seja aqui, seja na condenação eterna. Reconhecerão, porque todos os julgamentos do Senhor são justos. Tem isso escrito na Bíblia, eu acho que mais de 100 vezes, eu não contei. Todos os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Ninguém vai se encontrar na condenação dizendo assim, eu não merecia estar aqui. Porque tudo vai ficar muito claro, muito claro. Jesus contou uma parábola, e eu quero convidar você a abrir essa parábola, sobre esses dois estados. Lucas capítulo 16, versículo 22. Jesus conta muitas parábolas para trazer um ensinamento, mas normalmente as parábolas não têm nomes, e então elas são apenas figuras. Mas essa parábola tem nome das pessoas, o que supõe um ensino a respeito desses dois estados que nós vamos ver. Está falando aqui que havia um homem rico, vestido de púrpura, que se regalava no seu palácio todos os dias e vivia regaladamente. E na porta da casa deste rico havia um mendigo doente chamado Lázaro, e ele também estava ali na porta do rico, sempre procurando alguma sobra que o rico tivesse para que ele pudesse alimentá-lo. E até os cães vinham lamber suas feridas. 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Quero que você já faça uma imagem aqui, e já quero dar a ideia de que todos nós, eu comecei falando que todos nós ressuscitaremos para a vida eterna ou para a condenação eterna. Eu também falei que a ressurreição de todos os salvos acontecerá na vinda de Jesus, e a ressurreição de todos os não salvos acontecerá no momento anterior ao grande juízo final. E até que Jesus venha, até que aconteça essa ressurreição, existe um estado intermediário das pessoas que morrem. A grande esperança e o destino eterno é depois de ressuscitados. No entanto, já existe um lugar, entre aspas, tá? Ou um estado intermediário para onde vão todas as pessoas. Então, o mendigo aqui morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão, a figura do paraíso, a figura do céu. Os anjos conduzindo. Você pode imaginar, quando uma pessoa morre, é o corpo dela que está aí. Porque o espírito volta, tá? O espírito, no caso aqui, foi para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Dá a impressão que o rico foi para onde? Lá no cemitério. No entanto, olha a continuação. No Hades, que é uma palavra para inferno, talvez numa das traduções de vocês até tenha. No Hades, ou inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Diga, viu? Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Deixa eu fazer um parênteses, porque um texto fora de contexto vira um pretexto. Então, nós precisamos, quando interpretamos um texto, analisá-lo na ótica de toda a Bíblia. E na ótica de toda a Bíblia é muito claro que aqueles que creem em Cristo para o perdão dos seus pecados recebem vida eterna. E os que não creem em Cristo, então, são condenados. Então, a salvação do Lázaro aqui, do mendigo, não é porque ele era mendigo, mas porque ele era um mendigo que confiava em Deus.
o rico está sendo atormentado não por causa das riquezas, mas por causa das riquezas sem Deus, sem confiar em Deus para a sua salvação. Amém? Fecho parênteses. Continua aqui, versículo 26. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do outro lado do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. O que significa quando nós lemos Moisés e os profetas? O que quer dizer isso? Tá? Moisés e os profetas, Jesus está escrevendo, era o Antigo Testamento. Hoje nós temos o Novo Testamento. Então, Moisés e os profetas, eles têm as Escrituras. Eles têm a Bíblia, né? O Antigo Testamento, hoje a Bíblia inteira. Vamos pegar algumas coisas aqui desse relato que Jesus fez e alguns pontos aqui para nós passarmos rapidamente. Nesses 2 estados, permaneceremos conscientes. Você percebeu aqui? Tanto um lado quanto o outro. A pessoa não fica desmemoriada. Não há uma aniquilação na morte. Não há um esquecimento. A Bíblia fala muitas vezes que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e cada um receberá do Senhor a recompensa pelas obras que fez enquanto estava no corpo. Já pensou você recompensar? Eu vou falar para Janice, supõe aqui, né? Que estamos lá no céu, Jesus chega para ela e diz: Janice, aquele dia, alguém ofendeu você, mas você orou e se entregou para mim e disse: Jesus, por amor a ti, eu perdoo essa pessoa, não quero ter mal contra ela. E a Janice disser: o quê? Quando? Não lembro. Você me chamou de Janice? Quem é Janice? A gente não tem a ideia, às vezes, de que não vai ter lembrança nenhuma. Como vai ser recompensado se a gente nem sabe quem é? Recompensa do quê, se a gente ficou desmemoriado? Esse sujeito aqui, quando ele pediu, ele se viu naquela situação, do que é que ele lembrou? Da sua família. Ele disse: meu Deus, eu tenho... Meu Deus não, né? Meu pai, aqui, chamando pai de Abraão, né? Mas digamos que ele falou alguma coisa, né? A gente não sabe falar sem gíria, né? A gente não sabe mais falar sem essas expressões. Mas ele tenha feito uma admiração e disse: eu tenho 5 irmãos, sabe como eles vivem? Exatamente que nem eu vivia. E eu achei que eu nunca viesse parar nesse lugar. Então ele lembrava que tinha o pai, lembrava que tinha os 5 irmãos. É um estado consciente, permaneceremos conscientes. Segundo, Lázaro foi levado pelos anjos, né? A ideia desse estado intermediário, antes da ressurreição. O corpo está aí, queridos, mas a partir do momento que a pessoa morreu, o seu espírito já vai, ou vai estar já no paraíso, num lugar de conforto, ou vai estar no Hades, no inferno, já no lugar de tormento. Ainda não é a ressurreição, veremos no final, mas mesma coisa, já estarão nesse lugar. O rico sepultado, estando em tormentos. Então o inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar de onde se vê o gozo do céu. Diz que ele olhou e viu Lázaro lá bem tranquilo, bem bonito. Viu? Lá em Apocalipse capítulo 14 diz, num determinado momento lá, que aquelas pessoas que rejeitaram o Senhor e que realmente disseram não ao Senhor, serão lançadas no lago de fogo ardente com enxofre, estarão lá no inferno, e a fumaça do seu tormento sobe por todos os séculos, na presença dos anjos de Deus e do Cordeiro. Então, há uma visibilidade. Visibilidade como? Que distância? Lembram que essas coisas não se fala de... Estamos falando de uma outra dimensão das coisas espirituais. O inferno é um lugar onde não há consolo. Olha o 24 e o 25. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse tormento.
está sendo atormentado, não há consolo. O inferno é um lugar de onde não se pode sair. Ele disse, há um abismo, de maneira que os que estão lá não podem passar para cá e os que estão aqui não podem passar para lá. O limite está já fixado. Quem vai para um lugar não sai mais daquele lugar. Não existe um lugar intermediário, né? Você vai para um lugar e depois vai para o outro. Não, é definitivo. Já está, os limites estão estabelecidos, o destino está determinado. Nós entramos na salvação ou na condenação enquanto estamos aqui nessa terra. João, capítulo 3, versículo 18, o texto primeiro que nós lemos na mensagem dessa noite. Não se pode mais sair, quando diz lá Jesus em Mateus 25, 46, ele diz, estes irão para o castigo eterno, enquanto que os outros irão para a vida eterna. O eterno da condenação e o eterno da salvação. Se a salvação é eterna, a vida com Deus é eterna, a condenação também é eterna. O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Versículo 27. Ele respondeu, então eu te suplico, manda Lázaro lá para minha família. Ele disse, não adianta, não adianta. Eles vão zombar, porque tem a Bíblia e eles zombam. E lá tem tanta gente que fala e zombam. Não adianta, não há atendimento para o pedido. O inferno é um lugar de lembranças amargas. Queridos, o remorso é uma coisa terrível, mas remorso não é arrependimento. Arrependimento é a dádiva que nós podemos ter enquanto nós estamos aqui nessa terra, no tempo da graça que nós estamos vivendo. Quando Jesus diz, arrepende-te. Porque o arrependimento prevê uma mudança. Agora, remorso é quando a pessoa sofre pelas consequências, mas não consegue mais, não volta, não muda as suas práticas. Eu, certa vez, no ano 2000, eu preguei sobre esta mensagem, e o título da mensagem que eu dei é um arrependido no inferno. Esse cara se arrependeu, entre aspas, mas era remorso. Por quê? Não adianta, ele virou um pregador lá no inferno, não adiantava mais. Manda alguém lá para minha família, fala para eles. Virou um pregador, mas não tinha mais jeito para ele e nem para alcançar a sua família. O inferno é um lugar onde não se pode mais ajudar ninguém. Não há poder que nos salve depois da morte. Nós temos o tempo, enquanto nós estamos nessa terra, é o tempo que nós precisamos escolher. Queridos, o inferno coloca uma dimensão correta sobre a cruz de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus. Se o inferno não fosse tão terrível, o sacrifício de Jesus não precisaria ter sido tão terrível. Jesus é Deus mesmo, Ele deixou a glória de Deus, veio a esta terra, se colocou como nós. Ele é o dono da terra e o autor da vida. Foi cuspido, desprezado, zombado por todos, por causa do pecado. E a gente diz, eles fizeram isso. Não, cada vez que nós pecamos, nós fazemos isso. Por isso que o pecado é horrível. Então, o inferno coloca uma dimensão, um valor tão grande para a salvação. Um valor tão grande. Hoje o convite, queridos, eu quero convidar o louvor para subir. Hoje o convite é venha, venha, venha. Todo aquele que tem sede, venha. Quem quiser receber de graça da água da vida, venha. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, venha. Mas vai chegar a hora que é, aparte-se, aparte-se, aparte-se. Só há essas duas escolhas. O tempo da salvação é aqui. Quero ler 2 versículos antes de concluir. 3 versículos. Apocalipse capítulo 20, versículo de 13 a 15. Aqui sim é o juízo final. Aqui todos os não salvos já ressuscitam. Versículo 13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno
entregaram os mortos que neles haviam, pela ressurreição. Quem estava no inferno comparece agora com corpos ressuscitados diante do grande juiz. Então, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Todas as nossas obras estão no livro. Quando nós chegamos a Cristo e dizemos: eu me arrependo da minha vida independente, Jesus perdoa os meus pecados, como fica esse livro? Branquinho. Quando nós comparecermos diante de Deus, Deus vai olhar, não tem nada. Vinde benditos. Por quê? Que Jesus, o sangue de Jesus, nos purificou. Mas quem não creu em Cristo, para o perdão dos seus pecados, estão todos lá. Todos, cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno, ou o Hades, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Esse é o destino final, o lago de fogo e enxofre. Pouquinho antes, capítulo 19, versículo 10. Isso você verá melhor na próxima semana, não falte. Convide outras pessoas para vir. Diz assim: o diabo que enganava as nações, diz que as enganava aqui, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. O próprio inferno, então, será lançado como um lugar cheio dessas pessoas que já estão no tormento, lançado nesse lago de fogo ardente. Não devemos entregar as nossas vidas a Jesus por medo do inferno. Não é esta a motivação que agrada a Deus. Jesus não veio pagar um preço tão grande para nos livrar do inferno. Ele veio porque Ele nos queria com Ele. É porque Ele quer preparar, Ele tem um reino preparado e quer que nós vivamos no seu reino. Ser livres do inferno é uma consequência. Mas o coração de Deus é: venha, fique comigo, escolha a mim. O pecado é muito terrível. E uma última citação eu quero ler para talvez algumas pessoas, para todos nós nos avaliarmos. Se nós pensamos que entregamos a nossa vida a Jesus, talvez você diga: eu já sou salvo, eu já entreguei minha vida a Jesus. Mas talvez não haja frutos de arrependimento. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, o Espírito Santo habita nele, e ele tem um processo de santificação na sua vida. A salvação não é pelo que nós fazemos, é pelo que nós cremos. Mas quando nós cremos, há um posicionamento de repúdio contra o pecado. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 26 diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus.